Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de evangelização e cuidado com pessoas com hábitos escravizadores. Na primeira aula, nós falamos sobre alguns pressupostos e algumas questões introdutórias muito importantes e a relevância deste tema. Agora nós vamos falar sobre o homem criado por Deus. E quando nós pensamos em evangelização, na pregação do evangelho, e aqui não me refiro somente a pessoas que enfrentam problemas com vício, dependências, problemas controladores da vida ou hábitos escravizadores. Aqui nós falamos das pessoas de maneira geral. Algumas questões precisam ser levantadas. A primeira delas é: quem somos? A segunda, de onde viemos? A terceira, qual é o propósito da vida? Essas questões são trabalhadas em termos de cosmovisão pelo autor James City no seu livro Universo ao Lado. Estas são questões básicas que precisam ser respondidas quando nós apresentamos o Evangelho para as pessoas. Por isso, nesta aula, eu quero tratar de um pressuposto básico, porém importantíssimo na percepção para o nosso trabalho de evangelização. O pressuposto básico da antropologia reformada é que o homem foi criado pelo seu Criador. E isso denota uma implicação direta da doutrina do homem. Este não existe de forma autônoma ou independente. O homem foi criado por Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 1, nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tudo foi criado dependente e exclusivamente do seu Criador e da sua soberana vontade. Nessa perspectiva, a Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 4, ponto 2, define a criação do homem dizendo da seguinte maneira: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita, em seus corações receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. O homem, ele recebe então um grau elevado de destaque na criação que o diferencia de toda a obra criada. É criado à imagem de Deus. E este fato de ser dotado à imagem de Deus possibilita a relação com o Criador. Também leva o homem a uma condição essencial da qual depende sua habilidade de conhecer a Deus e, consequentemente, pela sua lei gravada no coração, ser direcionado ao relacionamento de dependência e sujeição a Deus. O homem foi criado por Deus, porém criado à imagem de Deus. E isso traz algumas implicações, pois não é somente criatura, é também uma pessoa. E recebendo habilidades decorridas da imagem de Deus, significa que, em algum sentido, ter alguma independência, que não é absoluta, mas é, sim, relativa. Nesta relação de dependência do Criador são firmados alguns pontos essenciais sobre quem é o homem. Este homem é criado e dotado de personalidade. É uma pessoa. Anthony Huckman diz: ser uma criatura significa dependência absoluta de Deus. Ser uma pessoa significa independência relativa. Ser uma criatura significa que não posso mover um dedo ou pronunciar uma palavra à parte de Deus. Ser uma pessoa significa que quando meus dedos são movidos, eu os movo. Quando as palavras são pronunciadas por meus lábios, eu as pronuncio. Sermos criatura significa que Deus é o oleiro e nós o barro. Sermos pessoas significa que nós mesmos é que moldamos nossa vida pelas nossas próprias decisões. Desta forma, como vemos tanto na Confissão de Fé como nas palavras de Huckman e principalmente no ensino das Escrituras, temos o homem na condição de criatura, bem como a preservação de sua individualidade pessoal.
E é neste ponto muito importante, que nós precisamos compreender que muitas antropologias seculares falham quanto a estas duas verdades e apresentam uma visão distorcida sobre quem o homem de fato é. Assim, temos um parâmetro que nos direciona à verdade de que o homem criado à imagem de Deus é, portanto, criatura e pessoa. E a implicação desta afirmação para a nossa cosmovisão da doutrina antropológica nos leva a concordar mais uma vez com o Huckman, que diz: portanto, qualquer concepção do ser humano incapaz de vê-lo como fundamentalmente relacionado com Deus, totalmente dependente dele, primariamente responsável perante ele, carece de verdade. Sendo assim, o fato de o homem ser uma pessoa criada nos leva à compreensão do que detalharemos mais à frente quanto à doutrina do pecado e a sua natureza caída. O homem foi criado como a imagem de Deus e com a capacidade de fazer escolhas, até mesmo escolhas que fossem contrárias à vontade de Deus. Todavia, será preciso acrescentar que, mesmo ao pecar, o ser humano permanece uma criatura dependente de Deus. O homem, quando desobedece a Deus, usa a capacidade de glorificar o Criador para realizar a sua própria vontade e expressa com a escolha do pecado o que o apóstolo Paulo registra na epístola aos Romanos. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O homem desfrutava de uma relação perfeita com Deus e com a criação, pois o mundo criado era muito bom, segundo diz a Escritura. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia medo, culpa, vergonha. Não existia luta com a identidade, nem ansiedade. Não existia depressão ou vícios. A relação com Deus era perfeita. A união com Deus era perfeita. O homem e a mulher andavam e amavam e adoravam ao Senhor, obedeciam assim como foram criados para fazer. A relação do homem era maravilhosa com o Deus Criador. Porém, isso não durou muito tempo, pois o homem, uma pessoa criada com a capacidade para fazer escolhas, fez uma terrível opção quando tinha esta liberdade, que foi virar as costas para tudo isso que desfrutava na relação com Deus e com a criação. O homem saiu do plano ordenado por Deus, com o ato de rebelião mais significativo jamais cometido. E por conta desta escolha, tudo cai por terra. Agora sim, em um mundo marcado pelo pecado, o homem criado por Deus passa sim a experimentar o medo, a culpa, a vergonha, passa a viver para si mesmo, como se fosse o seu próprio Deus. Este ato de desobediência e pecado afetou o homem como um todo. O centro da existência foi contaminado, o coração. Assim, cada pensamento, desejo, motivação, palavra e ação foram afetados. O homem volta-se para si mesmo, em total egoísmo. Agora o homem só pode ser redimido do pecado e resgatado do seu estado caído mediante a intervenção divina em seu favor. O homem precisa de redenção, precisa de libertação do pecado, precisa da graça de Deus e precisa ter o coração transformado por meio da obra redentora de Cristo, através do toque regenerador do Espírito Santo, para levá-lo ao arrependimento. O que ocorre é a regeneração por meio da fé, pela ação do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, que leva a pessoa a uma união com Cristo, onde o que foi contaminado pelo pecado agora é alcançado. O coração que estava morto agora recebe vida. E esta mudança não pode ser alcançada pela ação do homem, senão pela obra redentora de Cristo. Sendo o homem uma criatura, Deus tem que regenerá-lo e abrir os olhos para que ele possa conseguir compreender o plano da redenção. E como essa pessoa é responsável por seus atos, em resposta ao Evangelho, ele precisa crer. Desta forma, agora o homem inicia o processo de santificação, que é operado pelo Espírito Santo, mas envolve a participação responsável do homem em responder em obediência. Desta forma, temos muitas outras implicações para a nossa teologia quanto à compreensão do homem como pessoa criada.
Porém, queremos nos deter no fato da responsabilidade que advém desta capacidade dada por Deus ao ser humano para suas escolhas e a influência e implicações no que entendemos sobre vício que abordaremos adiante. Assim, o entendimento da pessoa criada passa pela implicação do conceito bíblico do homem como imagem de Deus, e veremos isso na nossa próxima aula. Este será o assunto da nossa próxima aula, o homem criado à imagem de Deus. Até lá!